Ester, uma das figuras notáveis da Bíblia, é uma história repleta de inspiração e surpresas. Ela se destaca como uma mulher exemplar em devoção, coragem e sabedoria, tendo desempenhado um papel crucial na história do povo hebreu. Ester, uma judia criada por seu primo Mardoqueu após ficar órfã, viveu na Pérsia durante o exílio dos israelitas. Em meio a uma época de perigo e incerteza para seu povo, ela se destacou por sua beleza, conquistando o coração do rei Assuero, tornando-se assim rainha da Pérsia. A história de Ester está registrada no livro de Ester na Bíblia, datado aproximadamente entre 470 e 486 a.C. O contexto se desenrola na cidade de Suzã, uma das capitais do vasto Império Persa, que se estendia por uma vasta extensão de terras, incluindo regiões da Índia, a Etiópia e também partes do Mediterrâneo. Ester viveu num período em que o povo judeu enfrentava um grande desafio, estando há mais de 120 anos sob o domínio persa, após a destruição de Jerusalém e o exílio. Sua história revela não apenas sua ascensão como rainha, mas principalmente como instrumento nas mãos de Deus para a salvação de seu povo. O rei Assuero, possivelmente identificado como Xerxes, um monarca persa que promoveu uma grandiosa festa para exibir sua riqueza e glória a seus servos e príncipes. Durante essa festividade, o rei deseja exibir a beleza da rainha Vasti, mas ela se recusa a comparecer diante dos convidados. Essa recusa enfurece Assuero, levando-o a destituir Vasti de sua posição como rainha. Para encontrar uma nova rainha, o rei lança um concurso de beleza que atrai jovens de todas as 127 províncias do império. Entre elas estava Ester, uma jovem judia criada por seu primo Mardoqueu. As concorrentes passam por um ano de tratamentos especiais antes de serem apresentadas ao rei. Durante esse tempo, Ester cativa Hegai, responsável pelas participantes, recebendo tratamento especial e destaque. Quando chega a vez das jovens serem apresentadas ao rei, cada uma leva presentes, mas Ester opta por não escolher nada adicional. Assim, Ester é coroada rainha em substituição a Vasti. No entanto, mesmo após se tornar rainha, ela mantém em segredo sua identidade judaica, seguindo a orientação de Mardoqueu, já que os judeus eram perseguidos naquela época. Mardoqueu, preocupado com o bem-estar de Ester, continuava a visitá-la no palácio de Suzã. Em uma dessas visitas, ele ouve uma conspiração para assassinar o rei tramada por 2 oficiais do palácio. Mardoqueu alerta Ester sobre o plano, e ela, por sua vez, informa ao rei. O monarca investiga e confirma a conspiração, resultando na punição dos oficiais e no registro do acontecimento nos registros históricos. Após algum tempo, Amã, um nobre amalequita, é promovido a primeiro-ministro pelo rei, tornando-se a segunda figura mais poderosa do reino, abaixo apenas do monarca. Um decreto é emitido exigindo que todos adorem Amã, mas Mordecai, um judeu e servo de Deus, recusa-se a se curvar diante dele, o que desperta a fúria de Amã não apenas contra Mordecai, mas contra todo o povo judeu. Amã, enfurecido, solicita ao rei que permita a punição dos judeus por sua recusa em adorá-lo. O rei, atendendo ao pedido de Amã, emite um novo decreto autorizando a destruição do povo judeu. Mordecai, ao tomar conhecimento desse decreto, fica profundamente entristecido, adotando costumes de luto da época, como rasgar suas vestes e cobrir-se de cinzas. Ao saber da tristeza de Mordecai, Ester também se entristece. Preocupada com seu primo, envia seus servos para descobrir a causa da aflição de Mordecai. Este, por sua vez, revela a Ester o terrível plano de Amã e pede que ela interceda em favor do povo judeu perante o rei. Ester, ciente de que ir à presença do rei sem ser convidada poderia resultar em morte, hesita. No entanto, Mordecai a alerta sobre seu próprio destino como judia, mesmo estando no palácio, e a incentiva a agir, sugerindo que se ela não interceder, a ajuda virá de outra fonte. Diante disso, Ester pede a Mordecai que todos jejuem e orem por 3 dias, incluindo ela e suas servas. Após esse período, ela decide ir à presença do rei, usando suas vestes reais. Ao avistá-la, o rei estende seu cetro de ouro,
oferecendo-lhe a chance de fazer um pedido. Esther, movida pela sabedoria de Deus, convida o rei e Amã para um banquete. Durante o jantar, o rei pergunta a Esther qual é o seu pedido, mas ela adia sua resposta, pedindo um segundo banquete para o dia seguinte. No dia seguinte, Esther realiza o segundo banquete para o rei e Amã. Durante esse encontro, ela expõe todo o plano maligno de Amã para o rei, o qual envolvia a morte dela e do seu povo. Ao ficar ciente disso, o rei fica enfurecido com Amã e decide puni-lo, ordenando que ele seja enforcado na forca preparada por ele mesmo para Mordecai. Apesar da morte de Amã, o decreto de destruição do povo judeu ainda permanece em vigor, já que os decretos reais não podiam ser revogados naquela época. Esther então intercede perante o rei, pedindo por um novo decreto que permitisse aos judeus se defenderem daqueles que desejavam exterminá-los. O rei atende ao pedido de Esther, autorizando os judeus a se defenderem e guerrearem. Mordecai assegura que esse novo decreto seja enviado a todas as províncias do reino. Assim, os judeus se preparam para a guerra e, com a ajuda de Deus, saem vitoriosos, evitando a destruição iminente. Essa vitória é comemorada pelo povo judeu até os dias de hoje, celebrada através da festa de Purim. A história da rainha Esther é uma narrativa extraordinária que oferece inúmeras lições. Ela revela a soberania de Deus em situações de crise e como ele tem o controle absoluto sobre os eventos, mesmo quando parecem impossíveis aos olhos humanos. A vida de Esther também destaca como Deus usa circunstâncias inesperadas a favor de seus planos, mostrando sua sabedoria e poder soberano sobre os governantes e eventos do mundo. A obediência de Esther a Deus a tornou uma figura relevante na história, mostrando que Deus não depende de nós, mas nos concede a honra de sermos usados por Ele quando nos submetemos à sua vontade. Essa história nos lembra que as promessas de Deus se cumprem e seus planos jamais falham, nos ensinando a confiar na sua fidelidade, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras.